Aleluia. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Um dia chegaram para mim e falaram assim: pastor, o senhor gosta de cantar, né? Eu falei assim: eu gosto. Por que o senhor não aprende? Porque Deus não está buscando cantor. Deus está buscando verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador adora com a sua vida e não com a sua voz. Porque na música nós temos ritmo, melodia e harmonia, não é isso? Nós também temos 3 classes de instrumentos: o sopro, a percussão e as cordas, não é isso? E eu sou um adorador perfeito com a minha vida. Você é um adorador perfeito com a sua vida. Porque o negócio é o seguinte: você tem um órgão chamado diafragma, que sopra, que passa pela sua percussão, que é a sua caixa torácica, e que passa pela sua corda. Então eu toco 3 instrumentos de uma vez só. Então, querido, não tem problema se você não tem ritmo, se você não consegue acompanhar, se você desafina, porque na realidade Deus não está ouvindo a sua voz. Deus está prestando atenção no seu testemunho. De como você vive, de como você faz. Lá na igreja tem uma pastora, a pastora Lindomar. Quando ela canta, eu não canto. Porque quando ela canta, ninguém consegue cantar, porque ela tem uma voz muito alta e ela é muito desafinada e ela não tem ritmo. Pensa num trem, como diz o mineiro, escangaiado. Queridos, mas quando ela começa a cantar, mas desce uma glória de Deus. Porque Deus não está ouvindo a voz dela, Deus está vendo a vida dela, é uma mulher de oração. Eu amo adorar o Senhor. Amo a palavra do Senhor, amo a língua do Senhor, amo o hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevu, Mahuto, Leolam Vaed. Esse é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Não. Essa é a explicação do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: ouve Israel, não terá outros deuses diante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas é quando você entende que Ele é Deus único na sua vida. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, quando Jesus diz assim: como é que é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Essa é a explicação do mandamento. O mandamento é: não pode ter absolutamente nada na minha vida que seja maior do que o Deus aqui no céu. Aleluia! Então, o Shema, o ouve Israel, Deus está dizendo, Ele diz assim: olha, presta atenção, eu sou o Deus que te tirou da escravidão do Egito. E a gente tem que lembrar: eu sou o Deus que te tirou da escravidão do pecado, que te livrou da morte. Mas o mais importante
importante não é isso. O mais importante não foi Deus ter te livrado da morte. A salvação não é para nos livrar do inferno. A salvação é para lembrar que a gente é filho. Jesus não morreu para me tirar do inferno. Jesus morreu para me lembrar que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu volto para casa que é o céu. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O meu amigo lá que me perguntou sobre o que eu ia pregar, eu vou usar os dois textos, tá? É uma pena que a gente só tem uma hora. Senão a gente ia até amanhã cedo. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, pouco tempo depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então presta atenção a uma coisa. Primeiro, quem que ia? Jesus. Estava indo com quem? Com muitos dos seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Não. Jesus tinha 12 discípulos diretos, que foram chamados apóstolos. Mas Jesus tinha outros discípulos. Jesus não tinha os 70 que ele enviou dizendo: vão de 2 em 2 para vocês curarem pessoas? Sim ou não? Então a gente tem que entender isso. Jesus não teve somente 12 discípulos. Jesus formou 12 colunas para a sua igreja. Mas Jesus ensinou muito mais pessoas. Discipulado é ensino da palavra de Deus. Presta atenção, Jesus, ele não chegava com os discípulos e resolvia os problemas. Jesus chegava com os discípulos e ensinava o princípio do reino para resolver o problema. Pastor, meu discipulador, sim. E meu discipulador, estou com um problema no meu casamento. O que eu faço? O discipulador tem que ir na palavra. Está com problema no casamento, filho? Então o que foi? Pastor, a minha mulher. Não, mas o problema não é a sua mulher, o problema é você. Mas como assim, pastor? Não, porque a Bíblia diz aqui o seguinte: você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está amando ela assim? A mulherada é loucura. Pastor, como é que um homem ama a Cristo como é que um homem ama a sua mulher como Cristo amou a igreja? Eu amo a minha mulher como Cristo amou a igreja, quando eu estou disposto até a morrer por ela. E como é que eu morro pela minha esposa? Fazendo a vontade dela. Sim ou não? Depende. Porque se a vontade dela não for boa, você tem que ter coragem, vestir de homem e falar não para ela. Uma coisa que Deus detesta é homem banana. Pode ser banana não, meu irmão. Diz que ligaram para a polícia e falaram assim: ó, houve um homicídio. Aí a polícia chegou lá. Aí chegou lá, aí daqui a pouco liga o comandante. E aí, o que aconteceu aí? Rapaz, a mulher aqui deu umas 30 facadas no marido. Mas por quê? Ela estava passando o pano aí ele entrou com uma bota suja e ela deu 30 facadas nele. E se eles não prenderem ela ainda não, porque o chão está meio molhado. Eles estão esperando secar para poder prender ela. Então, quando um marido ama a sua esposa, quando ele tem a coragem de falar assim: isso não é certo. Presta atenção numa coisa: em lugar nenhum do mundo, liderança compartilhada funciona. Deus criou o marido e colocou ele como cabeça do relacionamento, goste de você, mulher ou não. E Deus criou a sua esposa para ser sua ajudadora idônea. E deu para ela uma coisa que você não tem, que é discernimento, sabedoria, capacidade de enxergar aquilo que você não está vendo. Então, todo homem que não escuta mulher, todo homem que não escuta cuidado, escuta coitado. Agora, independente, querido, do que você está escutando, a responsabilidade da escolha é sua. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, a mulher que tu me deste.
Porque Adão falou, a mulher que tu me deste, ele não assumiu a responsabilidade. Se ele assume a responsabilidade, fala, Senhor, me desculpa, eu pequei, eu comi do fruto que o Senhor me deu. Comeu, filho? Comi. Está arrependido? Está arrependido. Então você está perdoado. Mas não, ele foi colocar a culpa na Eva. A mulher que o Senhor me deu. Aí Deus olhou, e Eva, o que tu fez? O capeta, Senhor. Aí Deus olhou para o capeta e falou, e tu, capeta? Ele olhou para o lado e não tinha mais ninguém para ele culpar. Porque se tivesse, ele tinha jogado a culpa para lá. Aliás, a partir de hoje, querido, não chame Satanás de capeta. Chama ele de lapeta, porque capeta não. Para lá. Para lá de cá, não. Vamos seguir. E com ele uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Diga comigo, outra multidão. Outra multidão. Preste atenção numa coisa, querido. Imagina a cena. Jesus tinha acabado de vir da cidade de Cafarnaum. Jesus tinha curado um servo de um grande centurião. E está uma multidão com Jesus. E quando ele chega na porta da cidade de Naim, aliás, alguns historiadores dizem que a cidade de Naim é porque o filho que morreu agora era filho desse homem chamado Naim, que já tinha morrido. E quando Jesus chega ali, olha a cena. Uma viúva, já é uma tragédia ser viúva. Agora ela perde o filho único, que é mais uma tragédia. E para completar, para virar uma tragédia do tamanho do mundo, o camarada ainda era jovem. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. A palavra compaixão, ela só pode ser usada pelo sentimento que Deus tem e coloca dentro de mim e de você. Então só tem compaixão quem é cristão, porque a palavra compaixão significa desespero pelo sofrimento do necessitado. Então Jesus se movendo de íntima compaixão, Jesus vendo o desespero daquela mulher, disse para ela o quê? Não chores. E só Jesus pode falar não chores no velório, tá? Ou se ele falar com você, diga não chore e ore porque o morto vai ressuscitar. Porque a pior coisa que você pode falar com uma pessoa que está no luto é dizer para ela, não chores. Eu só posso falar não chore se eu tiver a certeza que o poder de Deus está sobre mim, que eu vou orar e aquela pessoa vai ressuscitar. Jesus falou não chore porque ele estava dizendo, não precisa chorar porque a solução da sua vida chegou. Aleluia. Agora, se eu não tenho solução e ela está chorando, a Bíblia diz que eu tenho que chorar com os que choram, de rir com os que riem. Versículo 14. E chegando parou o esquife. O que era o esquife, pastor? Naquela época não tinha caixão. Então era feito, lá em Minas se chama padiola, né? Um lençol com duas varas que você carrega o morto. E diz, jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Jardim Esperança, eu te digo, levanta-te. Aleluia. É tempo de ressurreição, querido. E o defunto assentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou a sua mãe. De modo que se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quantos creem que Deus está visitando você hoje, nessa noite? E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O tema dessa mensagem é o seguinte: qual multidão você está seguindo? A Bíblia diz claramente, Jesus vem entrando na cidade com uma multidão, e uma multidão está saindo da cidade. Qual é a multidão que você está seguindo? Uma multidão segue a vida, a outra multidão segue a morte.
que você está seguindo? Vida. Vida ou morte? Qual multidão você está seguindo? A multidão que vai entrar na cidade ou a multidão que nunca vai entrar na cidade? Pastor, mas a multidão não estava saindo da cidade? A multidão que estava saindo da cidade, na realidade, ela nunca vai entrar na cidade. Porque a palavra diz que os adúlteros, os feiticeiros, os mentirosos, nunca entrarão na Nova Jerusalém. Então, essa multidão, essas duas multidões, na realidade, elas nos mostram os dois extremos espirituais que a terra vive. Um povo que se diz cristão, que segue a vida, e um povo que está morto nos seus pecados. O grupo que segue morte, o mundo, é desesperançado. A multidão que segue a morte não tem esperança, não tem sonhos, vive separado de Deus, vive o tempo todo murmurando, reclamando. Por quê? Porque não tem esperança. Quantos aqui têm esperança? Então, não tem duas maneiras de se viver. Ou se vive com Jesus ou sem Jesus. Pastor, mas tem jeito de viver sem Jesus? Dá para viver sem Jesus, mas será horrível morrer sem Ele. Dá para viver nessa terra sem Jesus, mas se você quer viver eternamente, você precisa de Jesus. Qual que é o perfil dessa multidão que segue a morte? A primeira coisa, é uma multidão que o tempo todo está triste, chorando e lamentando. Não se deixe enganar, queridos, pelas máscaras que as pessoas usam. Nossa, olha lá, fulano de tal está alegre, está no pagode, está alegre. Nossa, mas essa pessoa, querido, só máscara. Lá dentro dele tem um vazio que corrói a vida dele. Querido, o homem acha que se ele tiver dinheiro, fama e sexo, ele vai ser feliz. Nenhum dos três traz felicidade. O que traz felicidade é Cristo no nosso coração. Se fama e dinheiro trouxesse felicidade, ninguém tirava a sua vida. E quem tira a vida, na maioria das vezes, não é pobre, é tudo rico, tudo famoso. Nesse ambiente dessa multidão que está indo com a morte, ninguém sorri, ninguém jubila, é só lágrima. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você já teve a oportunidade de ir numa cerimônia, num velório de cristão e num velório de não cristão? Quem já foi nos dois tipos de velório? Você já viu a diferença que tem? Há um desespero no velório de quem não é cristão que a gente não vê no velório de quem é cristão. Quando Jesus diz assim, ó, eu vou dar a vocês a paz que excede todo entendimento, é justamente isso. Eu estou ali, eu estou triste, eu perdi alguém, mas dentro de mim eu sei, é só um até logo, não é um adeus. Um dia eu vou estar junto com ele de novo. A multidão que está seguindo a morte, olha para uma mãe que está chorando copiosamente. Por quê? Porque ela não está indo só enterrar o seu filho. Ela já passou por isso uma vez. Ela já enterrou o seu marido. E naquela época, que é diferente de hoje. Hoje uma mulher perde o marido, se ele está pagando o INSS direitinho, ela tem pelo menos a pensão dele. E se ele deixou herança, 50% da herança é dela. Se ela tiver filho, os outros 50% é do filho. Se ela não tiver, 100% é dela. Naquela época não. A mulher que perdia o seu marido, ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito à pensão. Ela só ficava com a terra se o marido tivesse deixado um filho homem. E agora o filho único dessa viúva morre. Então ela não está enterrando só o seu sonho, ela está enterrando todo o seu futuro.
A multidão que segue a morte tem enterrado os seus sonhos, o seu futuro. A Bíblia diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no fim é morte. Provérbios 16, 25. A morte é o caminho da incredulidade. O salário do pecado é a morte. Então eu não posso seguir de maneira nenhuma essa multidão da morte. Eu tenho que decidir. E não importa como você começou, importa como você vai terminar. Amém? Amém? Porque tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Se você ler a história do rei Uzias, você vai ver que no início ele era o cara. A Bíblia diz: e buscou Uzias o Senhor. E o Senhor deu a ele cada ideia, ele construiu cada máquina de guerra, ele conquistou os povos ao seu redor, ele cresceu tanto, aí tem uma vírgula, até que se fortaleceu, e aí deixou de buscar o Senhor. A Bíblia diz que o orgulho entrou no coração do rei Uzias, e um dia ele chega no templo e ele quer oferecer incenso. Por causa disso ele se tornou leproso. Mas a Bíblia diz que um ladrão lá na cruz, homicida, latrocida, olhou para Jesus e falou assim: mestre, quando o senhor entrar no seu reino, o senhor se lembra de mim. Uma vida inteira de erros, só precisou de um acerto para que ele entrasse no reino de Deus. Aleluia. Às vezes, querida, a gente olha assim e a gente pensa assim: rapaz, mas aquele filho pródigo era um camarada que não merecia receber de Deus, receber do Pai o seu perdão. Gastou tudo, e o outro filho lá que trabalhou pra caramba lá não recebeu nada. Leia a parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse: pai, me dá a minha parte da herança. Ponto. E o pai então repartiu a fazenda entre eles. O que ficou já tinha recebido a herança também. Acontece que ele tinha uma mentalidade tão de escravo que ele não usou o que Deus deu para ele, o que o pai deu para ele. Tem muita gente dentro da casa de Deus que não tem usado a sua identidade de filho para buscar as bênçãos que já nos foram dadas nas regiões celestiais. Tem muita gente na igreja que quer o poder de Deus. Você não precisa de poder de Deus. Você já tem autoridade de filho para trazer a existência. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o filho pródigo fez um monte de besteira, mas um dia ele caiu em si. E caindo em si, disse: voltarei à casa do meu pai. Como é que ele caiu em si? Quando ele não tinha nada para comer, ele falou assim: poxa, o meu pai tem abundância de pão até para os servos. Eu vou ser servo do meu pai. O que é melhor, ser escravo do diabo ou servo de Jesus? Mas a multidão que segue a morte está querendo ser escravo do diabo. Ele acha que o banquete de Satanás é melhor do que o pão de Deus. Aquela multidão lá vai ali triste, caminhando, chorando, e a multidão que lá vai com Jesus lá vai vibrando. A multidão que lá vai com Jesus está falando: daqui a pouco sai mais um milagre, daqui a pouco sai mais uma palavra de vida. Era desse jeito. Hoje é dia de sair da multidão que segue a morte e entender que a gente precisa seguir a vida. Eu fico imaginando assim, né? Porque você pode imaginar, querida, a cena não é pecado não, viu? Você tentar entrar no texto, né? Aí eu fico imaginando o coveiro lá no cemitério. Cavei a cova cedo e esse povo não chega. Só saiu de lá quando levaram a notícia para ele: cadê o morto? Que morto, rapaz? Já ressuscitou faz hora.
Tem gente no Jardim Esperança olhando para você, rapaz, mas você não estava doente? Que doente, rapaz, já fui curado por Jesus. Uai, você não estava para separar? Quis separar, rapaz, eu já estou pensando em ter mais filho com a minha mulher. Ah, agora não tem glória, não. Aliás, queridos, eu tenho o dom de abrir nada. E quem quiser engravidar, nós vamos orar hoje. E tem uma época aí que costuma vir gêmeos, trigêmeos. Rapaz, está todo mundo amarrando, fechando, cerrando a madre. A multidão que seguia a morte ia enterrar os sonhos. Mas a multidão que segue Jesus segue atrás dos seus sonhos. Aquela mulher casou, teve filho, teve sonhos, mas agora o marido morreu, o filho morreu, o filho único morreu, e aquela mulher está caminhando, e dentro da mente dela, no subconsciente dela, ela está dizendo: estou indo enterrar os meus sonhos. Qual é o lugar mais rico do mundo? Hã? No mundo inteiro, qual o lugar que você acha que é mais rico? Hã? Dubai. Dubai? Ah, lá no Amapá tem Dubai. Dubai Link. É uma ilha. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Sabe por quê? Ali está enterrado sonhos. Ali está enterrado riquezas. Ali está enterrado projetos. Tudo vai para ali. As pessoas escrevem epitáfios, né? Aqui jaz fulano de tal, bom pai, bom marido. É engraçado, né? Quando morre todo mundo fica bom, né? Não é isso? Uma vez morreu um camarada, o camarada era uma peste. Aí o irmão dele chegou lá e falou assim: padre, o senhor vai fazer o enterro do meu irmão? Vou. Pois é, o senhor vai chamar meu irmão de santo. Rapaz, de maneira nenhuma. Então o senhor vai chamar ele, eu vou dar para o senhor 30 mil reais para o senhor falar que o meu irmão foi um santo. Aí o padre falou assim: então está combinado. Aí quando foi no outro dia, o padre foi fazer o enterro, olhou e falou assim: tá vendo esse camarada aqui, ó? Tá aqui, ó, crápula, valia nada, não valia uma cibalena, mas comparado com o irmão dele que tá ali, ó, era um santo. A gente tem que ter o epitáfio de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Diga comigo: os meus sonhos, não morrerão, porque eu sigo a multidão da vida. José era um visionário. José sonhou. E no sonho de José estava também a sua família. Você não pode sonhar sozinho, você tem que sonhar com a sua família. Amém. Quantos aqui têm sonhos? Quem sonha? Glória a Deus. Olha que coisa interessante. José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, até Faraó sonhou. Só os irmãos de José que não sonharam. Por quê? Porque quem fica tentando matar o sonho do outro não tem tempo de sonhar os seus próprios sonhos. O que o Senhor quer dizer? Para de olhar para a vida do seu vizinho e olha para o seu pai. Aleluia. Porque o seu pai tem uma herança grande demais para entregar para você. Deus tem coisa grande demais. Vira para o seu irmão e diz assim: meu irmão,
Não seja coveiro de sonhos. Não seja coveira de sonhos. Jacó, quando Jacó está indo encontrar com a sua esposa, que ele vai para a região de Labão ali, ele vai levar 4 coisas na sua bagagem. A primeira coisa que ele leva é uma capacidade de lidar com as pedras, uma capacidade de lidar com os problemas. Queridos, eu fico imaginando quantas pessoas aqui têm travesseiro que você só dorme com um travesseiro. Se não for aquele, você não dorme. Geralmente é a mulher que costuma fazer isso, né? A minha esposa tem um travesseiro lá que eu oro a Deus para renovar ele toda noite, porque se ele acabar eu estou lascado, porque ela só dorme com ele. Tem gente que só dorme com o travesseiro, mas Jacó pegou uma pedra e colocou e fez o travesseiro. Ele aprendeu a lidar com circunstâncias. O que mais que ele fez? Ele levou consigo azeite na viagem. Quando ele sonhou com a escada, ele foi lá e ele erigiu um altar. Ele virou um adorador, queridos. Enquanto aquela multidão ali está indo frustrada para sepultar o único filho daquela viúva, vem uma multidão alegre. E por que essa multidão está alegre? Porque no meio dessa multidão tinha gente que não enxergava, pastora, mas agora está vendo. Tinha gente que não andava, mas agora está pulando de alegria. Aleluia. É a mesma coisa que está acontecendo com a sua vida hoje. Aleluia. Deus tirou você da multidão da morte. Aleluia. Você não segue mais a morte. Oh, Deus. Você segue a multidão da vida, meu irmão. Glória a Deus. Mas Satanás vai tentar fazer de tudo para tirar você dessa multidão e passar você para o outro lado. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho Deus. Aleluia. Eu fico imaginando a multidão levando aquele jovem ali, né? Aí o dono da padaria lá da cidade falou assim: ah, não, eu não vou nem ver, não, vou ficar aqui, porque quando todo mundo enterrar, vão vir comprar pão, e daqui a pouco quem entra para comprar pão é o menino que morreu. Quando você anda com a multidão da vida, você fala para a multidão da morte. Um grande profeta se levantou no nosso meio. Deus Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Você tem que entender, querido, quem você é. Você é esperança para Jardim Esperança. Aleluia. Você é esperança para aqueles que não têm esperança. A gente precisa entender quem é Jesus na nossa vida, queridos. Aleluia. Deixa eu ler um outro texto com você. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Levantou-se um doutor da lei e perguntou: mestre, como é que eu faço para entrar na multidão da vida? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele respondeu ao Senhor: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeu bem. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, lhe perguntou: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e o vendo passou ao largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e o vendo, também passou ao largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou-se ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-lhe, atou as feridas, aplicando azeite e vinho,
E colocando ele sobre o seu cavalo, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-lhe ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Então o doutor Darley respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. É tão interessante porque o doutor Darley era judeu e Jesus usa a figura do samaritano. E os samaritanos, para os judeus, eram pessoas que eram odiadas. Por que judeu odiava samaritano? Sendo os samaritanos também descendentes das 12 tribos de Israel. Quando Salomão morreu, o reino que era junto se dividiu em 2 reinos. 10 tribos ficaram no reino do norte e 2 tribos ficaram no reino do sul. O reino do norte chamado Israel, o reino do sul chamado Judá. 10 tribos, 219 anos de rei idólatra, de rei que não seguia Deus. E nesse meio tempo, tanto os judeus, tanto os da tribo de Judá, quanto os samaritanos, eles deixaram o Senhor e eles foram levados cativos. Mas o que aconteceu? Quando os samaritanos foram levados cativos, quando eles chegaram lá, eles seguiram a mesma religião do povo. Eles comiam das comidas oferecidas aos ídolos, eles prestavam culto a outros deuses. E os judeus e os levitas não. Aí chegou o tempo em que eles voltaram para a região lá de Canaã, a região que hoje é Israel. Quando eles chegaram, os judeus falaram: vamos agora reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído. Os samaritanos foram falar: nós queremos também construir o templo junto com vocês. Os judeus não. Vocês idolatraram, vocês se casaram com mulheres de outras tribos, de outras nações, então nós vamos construir sozinho. E aí eles ficaram com raiva. Então eles construíram uma réplica do templo igualzinha no Monte Gerizim, em Samaria. É por isso que a mulher samaritana pergunta para Jesus: aonde que é o lugar da verdadeira adoração? Porque vocês dizem que é lá no Monte Moriá, e aqui nós falamos que é no Monte Gerizim. Então essa era a razão. A outra coisa que acontece é que pouco antes de Jesus contar essa parábola, alguns anos antes, os samaritanos eles tinham invadido o templo e colocado ossos de porcos dentro do local do sacrifício. Então, os judeus ainda estavam odiando ainda mais os samaritanos. E aí Jesus conta essa parábola. E você sabe o que significa essa parábola? Essa parábola é a história da salvação, é o plano inteiro da salvação. Descia um homem para Jericó. Esse homem não é um homem qualquer. Esse homem é a raça adâmica, é a humanidade. Descia a humanidade de Jerusalém para Jericó. Geograficamente, Jericó está bem abaixo de Jerusalém. O que a palavra está dizendo? A humanidade entrou em queda. A humanidade pecou. A humanidade está saindo de Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz. Jericó, lugar de maldição. Quando Jericó foi destruída por Josué, Josué disse assim: maldito o homem que tentar reconstruir Jericó. Quando começar a construção, vai morrer o seu filho mais novo, e quando colocar as portas, morrerá. Quando colocar os fundamentos, morrerá seu filho mais velho, e quando colocar a porta, vai morrer seu filho mais novo. Anos depois, um homem chamado Riel
começa a construção. Quando ele começa a construção, morre o seu filho Abirão. Quando ele termina a construção, que ele coloca o portão, morre seu filho Segundo. Então, o homem entrou em queda, o homem saiu do lugar de paz para o lugar de maldição. Então, certo homem descia, o homem caiu. E aí ele caiu na mão de quem? Ele caiu na mão de assaltantes. Quem que são esses assaltantes? O diabo e seus anjos. E o diabo pegou e bateu na raça humana e deixou ela o quê? Meia morta. O que é um meio morto? Um meio morto é alguém que ainda não morreu, mas que não tem condições de se ajudar sozinho. Um meio morto está deitado em algum lugar, está morrendo, sabe que precisa de médico, sabe que precisa de remédio, sabe que precisa de recurso, mas não consegue sozinho. Era assim que a humanidade estava. E aí o Senhor diz: então passando um sacerdote. O que o sacerdote fez? Ajudou? Não. Por que ele não ajudou? O sacerdote não ajudou, não é porque ele não queria, é porque ele não podia. Porque esse sacerdote aqui também não é uma pessoa, é uma classe de homens. De Adão até Abraão, o homem, todo homem era sacerdote de si mesmo. Todo homem tinha que sacrificar por ele mesmo. Então, de Adão até Abraão, o homem continuava em queda. Ele não tinha como ajudar, porque ele também estava indo para o inferno. Ele também não tinha salvação. E aí entra o período de Abraão, aonde vai entrar as 12 tribos, aonde vai entrar os levitas. Então o levita também, ele passou aonde? Ao largo. Por quê? Porque ele também não tem ajuda. Porque a lei também é impossível de salvar. Quando Deus deu a lei a Israel, aos judeus, ele não estava dizendo assim: olha, se vocês fizerem tudo isso, vocês serão salvos. O que Deus estava dizendo era o seguinte: olha, é impossível vocês seguirem todos esses mandamentos, então vocês dependem de mim. O problema é que eles acharam que eles conseguiriam cumprir a lei, e por acharem que poderiam cumprir a lei, eles rejeitaram a graça de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não vão para o inferno por causa do pecado que elas cometem. Presta atenção nisso. As pessoas não vão para o inferno por causa do pecado que elas cometem. Vou te explicar contando uma história. Nos tempos de faroeste, lá nos Estados Unidos, um determinado jovem de uma família conceituada matou uma outra pessoa e ele foi condenado à morte. E como a família dele era uma família muito conhecida, começaram a mandar cartas para o governador dá clemência para tal pessoa, deixa preso um tempo, mas não enforca ele. E foram tantas cartas que o governador falou assim: rapaz, eu quero conhecer essa pessoa. E o governador foi àquela cidade e levou a carta de perdão. Só que o governador falou assim: mas eu não vou entrar como governador não. Ele colocou uma fantasia, ele se fantasiou de pastor, colocou aquela touquinha de pastor, roupa de pastor, colocou a carta dentro da Bíblia, entrou e disse para aquele jovem assim: jovem, pegou a Bíblia, aqui dentro está a sua salvação. Aquele jovem virou para ele e falou assim: se o senhor vier me falar de Deus agora, eu vou matar o senhor aqui também. Eu não preciso de Deus, eu preciso do perdão do governador. Aí ele falou assim: então calma, jovem,
a sua salvação está aqui dentro. E ele disse, eu não quero saber, ou o senhor sai daqui ou eu vou te matar. Quando o governador viu que o negócio estava ficando sério, o governador saiu e foi embora. Quando ele foi embora, o carcereiro entrou e disse assim, rapaz, o que tu fez? Não era pastor, era o governador. E dentro lá estava a sua carta de soltura. Dias depois, aquele homem estava na forca. Colocaram a corda na cabeça dele. E ele falou assim, eu queria falar algumas palavras antes de morrer. Posso? Pode. Aí ele disse assim, preste atenção. Eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi. Eu estou morrendo pelo perdão que eu não aceitei. O homem não vai para o inferno por causa do pecado que ele comete. O homem vai para o inferno porque ele não aceita o perdão de Deus. Porque ele não quer o perdão de Deus. Vamos continuar aqui, porque eu acho que... Vamos correr. Então, vai vir quem? O samaritano. Agora, se você prestar atenção na Bíblia, a Bíblia não diz que o samaritano descia. A Bíblia diz que o samaritano estava no caminho. Enquanto a humanidade descia, o samaritano estava no caminho para Jerusalém. E é interessante o quê? Que da mesma maneira que aquele doutor da lei virou e falou assim, quem praticou misericórdia? Ele disse, não, quem foi o próximo? Aquele que praticou misericórdia. Ele não falou o samaritano. Da mesma maneira que o doutor da lei rejeitou o bom samaritano, os judeus também rejeitaram Jesus. Mas a Bíblia diz então que Jesus, movido de compaixão, desce e coloca vinho e azeite sobre ele. Vinho, o sangue de Jesus, o sangue que me lava, o sangue que me cura, o sangue que me comprou das mãos de Satanás, e azeite, o Espírito Santo que vai me ajudar na minha caminhada como cristão. Então ele pega aquele homem, coloca vinho, coloca azeite e começa a cuidar dele. Só que tem um problema, o homem está pronto? Já está curado o homem? O que ele faz? Ele pega o homem e leva para onde? Para uma hospedaria. O que é hospedaria? Hospedaria é onde nós estamos. A igreja. Quem é o hospedeiro? O Espírito Santo de Deus. Porque é o seguinte, querido, a gente chega todo moído, todo quebrado, todo arrebentado, todo ferido, e a igreja, através do Espírito Santo, vai cuidar da gente até Jesus voltar. Aleluia! Agora segura aí essa revelação. Aí a Bíblia diz que o bom samaritano chega para o hospedeiro e diz assim, está aqui 2 denários. Um denário era um dia de serviço. O bom samaritano, Jesus pega 2 denários e diz assim, Espírito Santo, está aqui 2 denários. Cuida da minha igreja e cuida do povo até eu voltar. E se quando eu voltar ainda tiver mais uns centavos aí para te pagar, eu te pago também. Preste bem atenção, querido. Um denário era um dia de serviço. Em outras palavras, Jesus falou para o Espírito Santo assim, daqui 2 dias eu volto para buscar a minha igreja. 1 de Pedro diz, não se deixe enganar, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quanto tempo tem que Jesus morreu? 2000 anos. Significa que Jesus está muito próximo para voltar. Aleluia. Jesus está dizendo aqui para o Espírito Santo o seguinte, Espírito Santo, cuida, junto com a minha igreja, do homem.
cura ele, trata bem ele, porque daqui a pouco eu vou voltar. Aleluia. Jesus está voltando. E nós somos a última barreira. Nós somos a última esperança de quem está seguindo a multidão da morte. E é por isso que a gente não pode calar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu vou te falar porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus um dia subiu num lugar chamado Monte Tabor, Monte da Transfiguração. E quando chegou lá, a glória de Deus desceu. E ali houve uma reunião, Jesus, Moisés e Elias. Vou te dar a revelação do que isso significa. Moisés, tempo da lei. Elias, tempo dos profetas. Evangelho de João diz: até João Batista se pegou a lei e os profetas, mas agora é chegado o tempo de pregar o reino de Deus. Ali Jesus está dizendo para Moisés e para Elias: Moisés, muito obrigado, você cumpriu o tempo da lei. Aleluia. Elias, muito obrigado, você cumpriu o tempo profético, mas agora é tempo da igreja pregar o reino de Deus. Aleluia. E aí o Pedro, que estava sem o Espírito Santo, olhou para Jesus e falou assim: Jesus, vamos fazer 3 casas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Queridos, meu servo Moisés é morto. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que está construindo casa para morto. Igreja não é lugar de morto, igreja é lugar de vivo. Aleluia. Igreja é lugar de vivo. Aleluia. E só tem a vida eterna quem tem Jesus. Aleluia. E quem tem Jesus automaticamente recebe o Espírito Santo de Deus. Quantos desejam? Amém. Vamos orar. Fazer os nossos deveres. Vamos cantar uma canção. Fica de pé em nome de Jesus. Alguém que está doente, ou cura por alguém. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que está precisando de um milagre na área financeira? Alguém que precisa vender alguma coisa, tem um imóvel para vender? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque eu não sou nada. Mas a Bíblia diz que Deus deu dom aos homens. Eu tenho dom de sinais, milagres, maravilhas, prodígios. E é interessante que às vezes Deus diz assim: vai orar pelo povo, chama aqui na frente. Tem dia que Deus simplesmente fala assim: no meio do louvor habita o Rei de Israel, Deus de Israel. Então, enquanto nós estivermos louvando aqui, orando, Deus vai estar te visitando aí. E Deus vai trazer a existência, a sua cura, o seu milagre, aquilo que você precisa. Você precisa entender que você não tem que ter expectativa de ser abençoado, porque você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você só precisa crer que você é filho e que essas bênçãos vão vir até você. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, como é lindo o nome dessa igreja, Jardim Esperança. Ela é esperança para essa cidade, ela é esperança para essa nação. É um local onde as pessoas que estavam seguindo a multidão da morte mudam de caminho para seguir a multidão da vida. É onde um povo que estava indo enterrar os seus sonhos agora vem para trazer os seus sonhos à realidade, porque são filhos de Deus.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem ao mundo espiritual agora, Pai, declarando que estão sendo quebradas todas as amarras, que estão sendo rompidas todas as portas de bronze e todos os ferrolhos de ferro, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, nesta noite, que aqui é casa de salvação. Eu declaro que aqui é Belém, que aqui é casa do pão. Eu declaro que aqui é lugar onde o azeite jorra sem parar. Derrama o teu azeite, Senhor. Há um azeite fresco vindo sobre a sua vida nessa noite. Deus está arrancando de você agora aquele azeite velho, aquele ranço. Querido, presta atenção uma coisa: a unção de hoje não serve para amanhã, porque o azeite não para de escorrer do reino de Deus. Deus tem novo para você. Aleluia. Quantos aqui são a multidão que segue a vida? Amém? Segue a ressurreição. Estão ressuscitados com Cristo. Aleluia. Então você pode aplaudir a Ele nessa hora. Aleluia. Aleluia.